Eu sou Divino Sobral, estamos aqui na Cerrado Galeria, na exposição Paisagem Aclimatada, do artista Thales Lopes. É a primeira exposição individual de Thales em Goiânia. É um artista que reside em Anápolis, que tem cerca de 10 anos de trajetória, formado em arquitetura e que traz o pensamento da arquitetura enquanto disciplina que pensa o espaço, que pensa o território, que pensa a construção, que pensa a nossa morada, para o campo das artes visuais. A exposição de Thales reúne trabalhos em desenho e pintura, apresentados de uma maneira instalativa. Paisagem Aclimatada é uma exposição que comenta outras exposições. Thales é um artista que é pesquisador, e a sua obra se desdobra ao longo do tempo, focada em determinados pontos de pesquisa. Eu digo que aqui nesta mostra existem duas outras exposições que são estruturantes do pensamento que é apresentado aqui dentro. Uma dessas exposições é uma exposição sobre arquitetura brasileira, realizada em 43 em Nova York, no Museu de Arte Moderna, que apresentava então a evolução, vamos dizer assim, do pensamento arquitetônico da construção brasileira do período colonial até o período moderno. Sendo que nessa exposição, juntamente com fotografias e documentação sobre a construção brasileira, estavam presentes diversas plantas da flora brasileira apresentadas simultaneamente junto com os registros de arquitetura. Uma segunda exposição que ajuda a estruturar esta exposição Paisagem Aclimatada é exatamente a exposição realizada por Getúlio Vargas em 1938, a chamada Exposição do Estado Novo, que apresentava uma espécie de relatório do governo de Getúlio Vargas, ao mesmo tempo que esse relatório se disfarçava de uma grande propaganda do Estado Novo. Então, eram comentados os desenvolvimentos no campo da agricultura, no campo das comunicações, dos transportes, da construção de arquitetura e tudo mais. E, por exemplo, este painel que está aqui atrás de mim, na exposição, essa mancha branca, ela advém de uma mancha orgânica que estava no painel da exposição do Estado Novo, onde era apresentado o Ministério da Educação e Saúde, criado por Getúlio Vargas. Um edifício que foi construído tendo como consultor a figura emblemática da arquitetura modernista europeia de Le Corbusier. Aqui nessa exposição, o tempo todo, a gente está sendo levado a confrontar documentos históricos coloniais, por exemplo, cartografias traçadas do território brasileiro, do território sul-americano, durante o período colonial, com todas as distorções da época, mescladas com desenhos modernistas de parques e de jardins construídos por Roberto Burle Marx ao longo de sua trajetória como paisagista. Então, tem uma ideia de território, tem uma ideia de paisagem original que é desvirtuada, tem uma ideia de jardim, enfim, são várias camadas de espaço e várias camadas de tempo que vêm da colônia até o modernismo, que são agregados aqui. E ao mesmo tempo você tem a referência a essas figuras emblemáticas da cultura brasileira, desde referências a obras de Lúcio Costa e de Oscar Niemeyer, também ao pintor Cândido Portinari, ao próprio Burle Marx, lembrado aqui tanto como um paisagista, autor de projetos de caráter essencialmente modernista e cuja grande importância reside não só no aspecto formal do seu trabalho, mas também no fato de ter trazido para o paisagismo brasileiro pela primeira vez plantas nacionais, deixando de lado então a vegetação exótica que até então dominavam os projetos de paisagismo no Brasil.
E a gente tem até a situação desse site específico que consta, por exemplo, com uma pintura original datada dos anos 80 de Roberto Burle Marx, colocado em diálogo com esses trabalhos de Tales, que colocam em diálogo e em fluxo único tanto a cartografia colonial quanto a visão moderna de espaço a partir dos desenhos de Burle Marx. É uma exposição que pensa vários âmbitos, desde o design, a partir do momento em que entram os vasos contendo plantas, fazendo exatamente referência à exposição realizada nos Estados Unidos em 1943, mas também há toda uma ideia de paisagem aclimatada e dominada a partir de vasos, por exemplo, os vasos de amianto, produzidos pela Eternit, que são de autoria do suíço Willy Gull, e que, de certa forma, ajudam a compor a ideia de paisagem aclimatada da exposição, que lida com esses elementos de tempos diferentes, de fontes teóricas diferentes, de referências visuais da arquitetura, do paisagismo e da cartografia brasileira, de uma maneira contemporânea, colocando em xeque as formas ortodoxas e autoritárias de definição do nosso espaço e dizendo que é sobre esse espaço, vamos dizer assim, em permanente deslocamento, em permanente movimento, que transita de uma tradição colonial ainda bastante arraigada no país, que não conseguiu destruir todas as chagas da colonização, mas que, ao mesmo tempo, se modernizou, se tornou uma nação poderosa, industrializada, capaz de abrigar uma arquitetura autoral, como é, por exemplo, a arquitetura do Niemeyer, ou conceber uma cidade com a complexidade de paisagem que é Brasília. De certa forma, eu acho que Paisagem Aclimatada, do Tales Lopes, ele consegue botar a gente para flexionar o nosso olhar diante daquele Brasil que passou, tanto o Brasil colonial quanto o Brasil moderno, mas desse Brasil, sobretudo desse Brasil que nós ainda vivemos e que se encontra profundamente assentado sobre essas bases, ainda um tanto quanto a deriva, perguntando: que Brasil sou eu hoje?